Professor, ainda na Europa, né, a gente viu uma diplomata da União Europeia dizendo que a China está rindo das tarifas americanas, até porque nesse contexto todo a China tem muito a ganhar, ou ainda tem muito a ganhar, mesmo que a guerra comercial vá adiante. A China tem demonstrado em alguns estímulos, em alguns movimentos, em algumas conversas, inclusive, com alguns parceiros, que, claro, tem, né, uma apreensão, mas que talvez não vá passar um apuro tão grande assim com esse cenário americano. Até tem uma questão aí envolvendo frigoríficos e suspensão de embarques de frigoríficos americanos para a China. A China tem, obviamente, né, esse poder todo para bancar uma guerra comercial mais elevada, mas se sai vencedora, talvez, num movimento mais aprofundado e mais até teimoso de Donald Trump em relação a essas tarifas, professor? Veja, Felipe, o que você tem, e é importante enfatizar aqui nessa história toda, é que a China se preparou, né, ao longo desse processo. Claro que ela passou pela situação da Covid, mas a China se preparou aí nos últimos anos com relação àquilo que tem acontecido, iniciado por Donald Trump na guerra comercial, e que não teve aí nenhuma grande mudança quando Biden estava na Casa Branca. Inclusive, Trump disse que Biden manteve a guerra comercial porque os Estados Unidos ganharam muito nesse processo todo na questão de redução da dívida. Então, o grande desafio que você tem, como americano e como presidente dos Estados Unidos, é dois, né, nessa situação toda. Em primeiro lugar, tentar assegurar que a inflação não dispare. Afinal, vai ser difícil você repor os produtos chineses neste primeiro momento. E quanto tempo isso vai demorar, ninguém sabe, porque não é somente trocar o produto, você tem que encontrar um similar e algo que tenha um preço mais competitivo. Em segundo lugar, e aqui é uma coisa também muito importante enfatizar, é que a China tem aí uma relação de dependência com os Estados Unidos, mas já não é no mesmo nível, né? Os Estados Unidos já não são o primeiro parceiro comercial da China há algum tempo. É um parceiro extremamente importante, mas não é o que determina totalmente a pauta global de exportações chinesas. E isso abre para o Brasil, né, algumas oportunidades também, porque como nós somos concorrentes em muitas coisas, quanto mais os norte-americanos criam situações complicadas, mais os chineses podem ser incentivados a aplicarem retaliações e medidas de reciprocidade, e com isso o Brasil pode ser favorecido. É por essa razão que eu acho que o nosso Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio já deveria estar aí preparando as planilhas para ver o que pode fazer com que o Brasil consiga substituir rapidamente aquilo que os Estados Unidos vierem a sofrer como sanções em razão da guerra comercial feita com os chineses. Então, é uma situação em que os chineses se prepararam e, obviamente, que os Estados Unidos já não vão conseguir infligir o prejuízo que eles pensavam que poderia acontecer, até porque as economias estão extremamente casadas, né? E separá-las é algo muito complicado de ser feito.